Bom, pessoal, de volta aqui. Bom dia a todos. Problema de conexão aqui, a gente tá de volta. Coisas que acontecem, né? Esperando o pessoal chegando aí. Ah, agora sim ele chegou aí. Vamos ver se ele vai pedir para solicitar a sua entrada. Agora sim. Oi, Léo! Fala! Uma homenagem a você, Léo. Parabéns. Ué, Gostei, gostei, para gostei. dizer que eu tiro o chapéu para você. Me surpreendeu agora. Gostou? Amei, cara. Bonito esse, hein? Esse tu comprou ali na Aposta, aquela chapelaria ali que tem na Presidente Eu não Vargas, vou né? falar, não, senão você vai me sacanear mais Eu ainda. sei onde você comprou. Caríssimo esse aí. Esse eu não tenho grana pra isso, não. Obrigado, cara. Eu fico feliz. Esse Eu que tiro o habla chapéu. espanhol. Eu que tiro o chapéu pra você, cara. Você é um cara sensacional. Ontem as pessoas falaram, pessoal, fazer uma live com o Marcelo, ó, aproveitem, né, o dono chegando. E, pô, que eu não vou perder por nada. Então, pra mim, prazerzaço, meu amigo. Bom te ver. A cara ótima. O cara tá ótimo, meu irmão. Tamo junto, tá? Tá, você Aqui, gostou do ano que vem, chapéu? ainda vão existir as lives? Sim, sim. Com certeza. Ah, vão existir. Com certeza, Edu. Pode ficar tranquilo, tá? Você pode ficar E- tranquilo. Dá Edu, para mim. desculpe, eu não quero me meter na conversa do Léo, mas para mim hoje é dia 5 de dezembro, ainda faltam 25 dias para acabar o mês. Não, é 25 porque dias para acabar o ano. vira o ano, a gente dá aquela pausa, né? Aquela pausazinha final de ano e tal, que é normal. Mas para mim vai continuar. A Elô chegou aí também agora, o pessoal chegando. E aí, cara, saudade de você, meu irmão. Tudo bem? Saudade, né? Que semana sinistra, né? Calor pra cacete, né, cara? Ó, essa semana você viu, eu tirei 2 dias pra ir pra piscina. Juro a você, cara, eu moro aqui há 2 anos. Eu nunca tirei piscina no condomínio. É, Nunca! um dia eu Juro vou pra, morar no condomínio desse, juro Léo. pra você. Sabe Dois o que anos que que eu é moro isso? aqui. O quê? Não tem tempo, cara. O nome disso é sinal exterior de riqueza. Pô, riqueza, velho. Que Sinal riqueza. exterior de Eu não riqueza. consigo ter tempo de ir na piscina do condomínio, cara. É um assunto que a gente vai tratar hoje na nossa live, falando de alimentos. Aí eu falei, pô, como é que faz? Aí o cara, ó, tem que estar atestado. Eu fui no médico, eu já tinha um monte de médico, eu te falei, né? Falei, pô, cara, dá uma testada aí pra piscina e tal. O médico falou, tá bom, tá bem. Eu tinha feito exame, um monte de exame, né? Sangue, coração e tal. Ele me deu. Aí eu agora também tô indo direto, vai aproveitar, né? Pá, o condomínio pra usar da minha piscina, né, meu irmão? Não sou muito idiota, né? Vou usar essa troça aí, que vai gastar. Meu amigo, bom dia para vocês de novo. Bom dia quem está chegando aí. Prazerzaço nesse sábado. Diferente, né? Falar com você no sábado, né? Parece que é mais tranquilo, né, Marcelo? É daquela pressão de acabar aqui, ter que sair para fazer alguma coisa, né? Como sempre tem, né? Você tem um almoço para fazer hoje, né? Mas assim, Não eu digo posso. pressão do. Ah, esqueci. Pressão do trabalho, né? A pressão do trabalho, que eu É, digo assim, de sair é bom, daqui para é ir bom pro até falar fórum. para as pessoas, Léo, O quê? que eu testei positivo para a Covid, para que as pessoas tomem cuidado, tenham cautela e etc. Eu estou positivado. Então, eu só saí do meu quarto para vir ao escritório e só tirei a máscara aqui para atender você, um pedido É, seu, né? obrigado. Então, eu ainda estou em recuperação, ainda estou. Hoje é o meu dia 10. Você tá bem, Então, você tá bem. então se cuidem, tomem cuidado e para mim, em tese, foi na copeira do escritório, que ela estava com Covid, uma secretária mandou ela voltar, continuar trabalhando, etc. Então, eu literalmente peguei Covid pela xicrinha de café. Então, por mais que você tome cuidado, você tem que prestar atenção que em algum momento você vai relaxar. É, Hoje a eu não gente. relaxaria nesse momento, É, né? É óbvio que a culpa não foi da menina, não tenha dúvida, lógico, é. né? Isso aí. Né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é só para tomarem atenção, porque é possível, né? É possível. Agora tem que monitorar aí pelos próximos dias para ver se o vírus deixou algum estrago, mas não há de ter deixado. A gente conversou, né? E você, na quinta, a gente até deixou de fazer quinta porque, né, você estava ainda vendo se tinha, né? Até.
A gente não ia tocar nesse assunto, né? Você acabou falando. Mas é importante você falar, eu acho que fica a direção e eu fico até feliz, assim, pô, o cara atendendo um pedido meu, né, assim, com Covid, mas, assim, você aparenta tá bem, pelo menos visualmente você tá bem, Olha a não olheira, tá, Léo. um pouquinho, né, mas tá bem, cara, tu tá Se bem, fosse assim. mulher, não tinha vindo, Léo. Mas você tá bem humorado, como sempre, cara, você não Não, abalou, e mas eu acho que falar com a gente aqui vai te dar um up, né, vai te dar uma, Ô, uma... Léo, eu vou morrer bem-humorado. Eu sei disso, cara. Você é um cara Vou falar bobagem fantástico. até o último dia. Talvez as pessoas não riam, mas eu vou falar bobagem até o último segundo. Eu fico Mas muito vamos lá. feliz, cara, de você estar aqui mesmo nessas condições. Eu acho que porque você, assim, eu falei, Marcelo, vamos experiência, não, vamos falar e tal, sei que, sabe? E obrigado, meu irmão. Se você, enfim, você é o irmão que a vida me deu, né? Obrigado aí. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre os limites da pensão alimentícia, né? Você gosta desse tema, né, cara? Os limites, né, da pensão e tal. Marcelo, limite da pensão. Esse tema me deixa muito, né? É desafiador, porque pensão alimentícia sempre dá problema, né, Marcelo? A gente sempre discute isso, né? Com muito afinco. E aí, o que você tem de falar de considerações iniciais para a gente sobre isso, Marcelo? Bom, a pensão é um tema super polêmico, né? Quem paga sempre acha que paga mais e quem recebe sempre acha que recebe menos, né? A avaliação que eu tenho da vivência prática é que, em geral, aquela pessoa que fica morando com o filho, né? A gente antigamente falava guarda, mas hoje não se fala mais, mas aquela pessoa com quem o filho reside, com quem o filho passa mais tempo, é a pessoa que paga mais, que tem mais despesa, né? A pensão nunca supre todas as necessidades da criança. É óbvio que tem raríssimas exceções em que sobra algum dinheiro, em que é desviado o dinheiro, aí tem N possibilidades, mas existem ações próprias para se avaliar isso. Mas dificilmente a pensão atinge o mínimo necessário para aquela criança ou aquele adolescente sobreviver. Isso é no grande padrão, né? Até porque, na maioria do povo brasileiro, Léo, que vive numa classe média, média baixa, né? Você tinha duas fontes de renda que sustentavam uma casa. Agora você vai ter duas fontes de renda para sustentar duas casas, né? Então é óbvio que o padrão de vida dessa família vai reduzir, né? Vai se adequar à nova realidade. Agora, quem vive assim no padrão igual você, com esse condomínio, mora num prédio com um condomínio maravilhoso, etc., não é afetado pela queda no rendimento ínfimo que seria, no caso, numa pensão, etc., aí sim a pensão pode ser mais alta. Então, esse é um ponto, é o lado de quem recebe, que em geral fica mais baixo, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra dificuldade, Léo, e aí é o extremo oposto. Uma outra dificuldade é a dificuldade quando você vai fixar alimentos para grande fortuna, né? Essa é uma questão interessante também, né? Eu não posso ter nada contra alguém que gaste numa bolsa 30 mil reais. Nada que não seja inveja. Porque se o dinheiro é honesto, se o dinheiro é da pessoa, não sou eu que tenho que dizer o que ela vai gastar ou não. Concorda comigo? Lógico. Mas na cabeça de alguns magistrados, eles pensam assim, se eu aqui vivo com 30 mil, qualquer pessoa pode viver com 30 mil. O que não é a realidade para muitas pessoas, gente. É óbvio, menos do que a grande massa da população, mas tem gente que vive num padrão de vida que precisa de 200 mil reais por mês para pagar as contas, tem mordomo, tem carro blindado, tem motorista, tem vários empregados. Só a mensalidade da escola britânica, por exemplo, custa, acho que 8 mil reais, né? Então, tem pessoas que têm despesa que a gente não imagina, né? E essas pessoas precisam ser atendidas também pela pensão da mesma forma que as outras, né? Se você me permite, eu digo até uma estratégia quando eu estou pelo sujeito com dinheiro, e que ninguém me ouça, só nós dois aqui, que é o seguinte: quando eu estou pelo sujeito com dinheiro e o filho está pedindo alimentos, eu falo, não tem o menor problema, descreve todas as despesas que eu pago. E por mais que você consiga descrever todas as despesas, não vai chegar num valor tão elevado assim. Por que não? Porque você não vai descrever o luxo e o padrão de vida altíssimo que aquela família tinha. Entendeu o que eu estou... Sim, sim.
A Super feliz. viagem de primeira classe, por exemplo, né? Tem gente que paga 40 mil reais por perna para ir para a Europa. O Léo, por exemplo, né? Pô, que me dera. 40 mil reais para ir, 40 mil reais para voltar. Viaja só em primeira classe, é atendido com luxo, tem uma aeromoça só para ele, né? Então é isso. Como é que eu vou avaliar essa questão? Quais são os parâmetros que eu vou adotar para essa pensão de pessoa rica? Certamente não pode ser o egoístico, pensando assim, se eu vivo com X, a pessoa também vive com X, porque isso não representa a realidade da pessoa. Exatamente. Essa é a grande dificuldade, né? Esse. Você tocou num ponto aí, Marcelão. Ah, o Marcelão, Elcio, chegou aí. Elcio gosta muito de você também, gente boa. Boa tarde, Elcio. Bom dia, né? Boa tarde, não. A grande dificuldade, Marcelo, inicialmente na sua fala aí, muito importante, é sobre a questão de estabelecer um critério, sabe? A gente aprendeu lá na faculdade, né? E aí a gente ensina também, né? Direito de família, a questão aquele binômio necessidade com possibilidade, né? E adequação, tem um terceiro aí, uns autores entendem Proporcionalidade é a terceira. proporcionalidade, adequação, né? Seria isso, mais ou menos isso, né? A proporcionalidade. Mas quando entra na questão, nesse meio aí de grandes fortunas, né? As pessoas parece que essa questão fica um pouco mais, não sei explicar direito. Acho que essa questão fica um pouco de lado, né? Porque você disse aí, você pede para o cara listar, tá bom, lista tudo que ele tem de custo que eu banco, ou que ela tem de custo que eu banco. E aí vai ter a dificuldade, né? Porque dificilmente vai listar despesas eu entendo, despesas. Não são, né? Claro, algumas questões dentro do padrão de vida que a criança tinha enquanto, né, morava ali e tal. Eu tive um caso de um aliás, é jogador de futebol ainda, que foi processado por pensão, né, na época, e ele tinha um salário bem alto, e a nossa estratégia foi mais ou menos essa, né? Que a mãe listasse ali as despesas ordinárias da criança. E é óbvio que a gente não deu a pensão exatamente no limite da despesa ordinária, né? Sempre tem aquele plus a mais, aquele plus a mais, aquele adicionalzinho um pouco ali. Porque a pensão, gente, isso o Marcelo pode falar também pra gente, ela vem para suprir despesa. Ela não vem para como se fosse um salário, uma remuneração. As pessoas confundem isso, tá, Marcelo? Isso é uma dificuldade. Tem gente que entende que pensão é como se fosse um salário, como se fosse uma remuneração. Não é. Pensão é um dever legal que surge mediante uma obrigação legal. Você tem a obrigação de suprir a necessidade de outro, seja por vínculo afetivo, por vínculo consanguíneo, que seja pela relação de parentesco, que seja. Lá do 1649, 1646, não é isso? Lá da reciprocidade e tal. Não é uma forma de remuneração, que eu tenho que ter uma pensão de forma a eu sobrar no meu bolso X. Tem que sobrar. Não. Mas também não tem que ter uma pensão de forma a faltar. Como o Marcelo falou aí, que tem gente que nem sempre a pensão alcança o objetivo de suprir as despesas mínimas ali da criança, por exemplo. Né, Marcelo? Então, 1699, que trata da O 699? Errei de cabeça. Não, desculpe, Errei. 1696. O 699 é a de revisão. O 696, desculpe. Mas, Léo, essa questão de grande fortuna, me desculpe voltar a ela, é uma questão delicada. Imagina, eu outro dia atendi o caso, o sujeito era jogador de futebol, ganhava mais de R$1 milhão. Tinha 2 filhos. Conseguir 30% do salário dele é impossível. Ganhava como jogador de futebol, fora o que ganhava em outras coisas. Né? Conseguir 30% dos ganhos dele, o que é impossível. Se ele fosse funcionário da Petrobras e ganhasse 15 mil por mês, eu ganhava 30% dos ganhos dele. Exatamente. Eu só quero conseguir entender qual é a lógica nesse percentual que não abraça o vencimento do indivíduo. Né? Eu tinha uma vez uma mulher de um... Eu não vou falar muito, senão vocês vão descobrir quem é, e esse caso não foi noticiado na imprensa, então não posso falar.
de um ex-jogador de futebol, que ela virava para mim e falava: doutor, o senhor tem que tirar o máximo que o senhor puder, porque ele vai acabar com nada e quem vai tomar conta dele no final sou eu. Então, ela ainda estava preocupada do sujeito destruir com a vida dele, que era o que, segundo se aparentava, ia acabar acontecendo, e ela ter que bancá-lo com o dinheiro que ele ganhou quando ele podia ganhar dinheiro. Né? Então, a gente ainda tem mulheres que têm essa visão de parceria, de companheirismo, de estar ali, de ver lá na frente, etc. Eu já consegui, isso está na imprensa, pode ser visto, de um grande jogador de futebol, deve ter o quê? Uns 15 anos atrás, para uma criança de 2 anos, eu consegui na época uns 50 mil. Consegui na época consegui 50 mil reais. Esse caso foi noticiado na imprensa, etc. Hoje a criança deve ser adolescente já. E eu confesso que não sei como está. Ele não era do Rio, apesar de jogar no Rio durante um tempo, a família era, mas ele não era. Não vou falar muito, senão vocês vão descobrir. Quem quiser saber, joga lá meu nome no Google que aparece. Agora, esse ponto que você tocou aí das grandes fortunas, que é o... Agora você vê, né, cara? O cara ganha 1 milhão, não pode ter 30%, né? Se ganha 10 mil, 15 mil, isso. vai ser... Por quê? Quanto mais o cara ganha, menor é o percentual da pensão? Seria isso? Para contrário? Para mim, isso não tem lógica, tá? Até porque o 1694 fala e trouxe uma inovação nesse Código de 2003 que não tinha no Código de 16. Ele fala em resguardar da mesma condição social. Então, se é resguardada a mesma condição social, tudo aquilo que aquela criança ou que aquele adolescente tinha quando estava com aquele pai que era milionário, vai ter que continuar tendo. Ah, mas a mãe vai se beneficiar, meus caros? Paciência, a criança mora com a mãe. Isso é um caso. Ah, mas ele vai pagar um aluguel de 50 mil reais? Vai! Aí, se a mãe começar com outro companheiro, levar ela para dentro da casa, aí são outros 500. Aí é uma outra história e a lei prevê lá no 1699 a possibilidade de revisão. De revisão, sim. Né? Então, eu não posso imaginar o que vai acontecer daqui a X tempo, né? Esse é o problema, né? As pessoas querem a pensão hoje, fazendo conjecturas de 10 anos daqui a pouco, fazendo previsões, né? De 5. Ah, mas isso daqui a pouco, mas isso daqui a... Sabe? Eu não consigo entender essa preocupação, né? Tem outro ponto também, Marcelo, que caberia uma abordagem. Meu amigo Márcio, um abraço, Márcio. Gente boníssima. Saudades tinha, hein? Essa filha deve estar Léo, enorme deixa eu já. só responder a Sueli. Sueli, nesse ponto específico aqui da pensão para a riqueza, o que eu vejo muito é inveja. As pessoas têm inveja daqueles que podem fazer aquilo que ela não pode fazer. Então, se eu ganho, sei lá, 10 mil reais, eu tenho uma limitação orçamentária. Eu não posso comprar um terno de 20 mil. Agora, se eu ganho 1 milhão de reais, eu posso comprar um terno de 20 mil. Que dentro do meu orçamento ele cabe. Né? Então, o que acontece daquele que ganha 10 mil e reclamar do que ganha 1 milhão, comprar o terno de 20 mil? Nada que não seja a inveja que ele sente do outro. Né? Porque não tem nenhum motivo razoável para ele reclamar do que o outro gasta ou que o outro faz com o dinheiro dele. Mais ou menos por aí, né? Não tem muita história. Aqui é uma pergunta do Vitor. Mas como é o pai quem tem a melhor condição de vida, não seria melhor a guarda ficar com ele? Aí é uma outra discussão, né? Da guarda, né? Aí entra no outro ponto, Vitor, até é bom você tocar, que nem sempre o pai quer a guarda, né? Essa questão é muito, né, Marcelo? É claro que hoje você tem vários movimentos, né, nesse sentido de pais que querem a guarda, pais que querem guarda compartilhada, visitação, etc. Mas pai que quer a guarda unilateral, né, você ainda conta no dedo ainda, pelo menos do que eu vejo, sabe? É muita responsabilidade. Às vezes o cara prefere pagar, né? Às vezes o cara prefere pagar para não ter esse trabalho. Essa é a verdade, sabe? Léo, essa é a verdade. A sociedade é muito machista e isso muito. Abraça a guarda. Eu não gosto de falar guarda, eu gosto de falar responsabilidade, né? Mas isso abraça a responsabilidade de uma forma muito forte. Por que é machista? Porque durante anos os homens não quiseram ter contato com os filhos.
A responsabilidade de criar os filhos era uma responsabilidade puramente feminina, como se o gênero definisse as funções de cada um dentro de casa. Hoje os homens são muito mais participativos. Hoje os homens querem participar mais da vida dos filhos. Mas o que ele encontra na grande maioria das vezes? Um tribunal retrógrado com base naquele padrão que era o padrão anterior, né? E que mantém ainda essa fixação de convivência restrita e a criança residindo com a mãe. A guarda hoje não tem discussão, ela é compartilhada. Hoje não tem discussão. Para não ser compartilhada é muito difícil, né? É muito difícil. A não ser que a parte queira, né? A não ser que tenha um acordo, né? Tem um acordo, né? E a parte vem a abrir mão do exercício dessa guarda, né? Mas... Você sabe que eu defendo que nem nessa possibilidade é possível, né? Que a responsabilidade, para mim, é o munus, e esse munus não pode ser... Mas aí, Marcelo, a gente vai entrar numa discussão de responsabilidade guarda, né, tal, e a questão da convivência, o tempo de convivência semanal, que eu acho que as pessoas ainda confundem esses dois institutos, né? Que acaba que, pô, eu não consigo entender como que eu posso ter guarda compartilhada, o filho indo para casa do pai de 15 em 15 dias, né? Fica meio estranho isso, né? Eu não consigo entender. Agora, assim, por exemplo, eu fiz uma guarda compartilhada de um pai que ficava com o filho aos finais de semana. Tinha uma convivência não muito eventual, como 15 em 15. Criou-se uma rotina interessante, porque a mãe tinha um trabalho mais flexível, né? E conseguia ali, aos finais de semana, ele ficava com o pai, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo. Acabou que agora, ele fica quando quer, ele liga, quero ir para aí. Aí vai para lá terça, enfim, agora tá. Depois que cresce, esse negócio acaba. O problema é de idade, né? Depois que chega uma idade, as pessoas têm que entender isso, né? É bom quando é bebezinho, né, criancinha. Quando chega a 10, 12 anos, irmão, eu quero ir para casa do meu pai. Acabou. Irmão, para tu quando desfazer... chega aos 14, eu não quero ver nem meu pai, nem minha mãe. Eu não quero ver, eu quero para casa do meu amigo, para casa da minha amiga. Acabou, sabe? As pessoas não entendem isso. Cara, a melhor forma de você lidar com guarda, visitação, é você deixando a criança à vontade. É lógico que numa certa idade não tem como tu deixar muito, né, nessa questão solta. Mas vai chegar uma certa idade que isso vai acabar. Isso vai acabar, cara. Que o pai vai mandar, a criança vai mandar. Eu tenho uma cliente, já vi que ela chegou aqui na live. Daqui a pouco ela vai aparecer aí, vai rir. Foi assim, ó, vou ficar com meu pai tal dia. Só que a filha dela, meu irmão, 9 anos, a garota é um anã. Irmão, a garota é sinistra. E aí, ela falou assim, Léo, chega segunda-feira, ela cisma. Hoje eu quero ver meu pai, tô com saudade dele. O que ela vai fazer? Aí pega ela com o carro e leva ela para ficar com o pai na segunda-feira. Aí tem dia que ela tá com o pai, que é o final de semana do pai. Sexta, sábado, domingo. Ela cisma. Não, quero voltar para minha mãe sábado, quero ficar com a minha mãe sábado. O que o pai vai fazer? O pai volta. Ela para cada mãe. E para garota, meu irmão? É jeito. Tem jeito. Só, Léo. Isso é uma questão delicada. A Renata aqui tem uma pergunta: se filhos de casamentos diferentes, o pai tem que pagar pensão igual para todos? Ou depende? Depende da necessidade do filho. As necessidades podem ser específicas. Por exemplo, se um deles for autista e precisar fazer tratamento, né? Então, é óbvio que não pode ter a mesma pensão fixada de um filho típico, né? E o termo utilizado é atípico e típico, tá? Eu acho um absurdo, mas é o termo utilizado. Mas a pensão, ela não tem um padrão. Ela pode variar de filho para filho, sim. Depende das necessidades. Alguém perguntou aí, Léo, da questão da mulher que não trabalha, né? Sim. A mulher que não trabalha, eu tenho duas questões. A primeira é, ela não trabalha porque ela não quer. E aí a gente vai ter aquilo que se chama de alimentos transitórios. O juiz vai fixar uma pensão por um prazo determinado em que ela vai ter que buscar o mercado de trabalho. Stephanie Brito foi assim do Alexandre Pato, né? Vai ter que, não sei. Não foi posso assim. falar.
Não posso falar de Não, mas caso saiu. concreto porque eu não tenho advogado. Mas saiu. Tem anos já, a gente pode falar, já acabou. Ela tentou a pensão vitalícia e o juiz deu transitória. A juíza deu uma transitória. Assim, ó, você tem um ano aí de pensão para tu, o que você falou agora. Se recolocar. Ela tinha 26 anos, pô. Sabe? Se Então, assim, recolocar no mercado de trabalho. Se conseguir, ótimo. se recolocar. Se não conseguir, meu filho, a responsabilidade não pode ser teu ex-marido eternamente. Não é INSS. Ele não é previdência. E a segunda possibilidade é que esta mulher não consiga trabalhar. Outro dia, uma senhora autista me procurou pelo Instagram. E aí foi só uma conversa mesmo, não é cliente, não é consulta, não é nada. Só para eu auxiliar. E ela dizia, eu não consigo trabalhar. Não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu tenho que ter um padrão, uma rotina, tenho que ter tudo isso. E eu ajudei ele a montar o nosso negócio. E agora eu não posso ir para o nosso negócio. E aí, o que eu faço? Posso pedir alimentos? Pode pedir alimentos. Até que ela consiga entrar no negócio dela. Só que é óbvio que com uma dificuldade um pouco mais alongada, um prazo um pouco mais alongado. Uma pessoa com filho com necessidade especial tem que dedicar atenção ao filho ou à filha. Vai pagar alimentos. O ex-marido vai pagar alimentos para essa mulher. Ela não pode abrir mão da vida que ela tem de cuidar do filho comum para trabalhar. Infelizmente, vai ser assim. Né? Ela vai ter que cuidar eternamente daquele filho. Né? Levando para fazer tratamento, fazer terapia, sei lá, qual é a necessidade daquela criança. E precisa ter a manutenção. Não tem como trabalhar. Aí ela vai continuar recebendo alimentos, eu não tenho dúvida disso. Não tem como. Vai continuar. Eu falei mais cedo aqui, aqui para os alunos, no HR10, sobre alimentos entre cônjuges. Entra um pouco no que você está falando aí. Que está cada vez mais rara a pensão entre cônjuges, pensionamento entre cônjuges. Pelo que eu vi, Marcelo, você pode me corrigir, você tem um pouco mais de experiência que eu só vejo o caso de pensões ad eterno nesse perfil daqueles casamentos, entre aspas, a moda antiga, né? Que o cara ali sempre a mulher nunca trabalhou, ou porque ele não deixou, ou porque, sabe, enfim, não importa o motivo. Ou também ela também não buscou, não teve a qualificação. E aí ficaram casados aí 25 anos, 30 anos. Por que essa mulher vai agora se recolocar? Só um parênteses, desde que não tenham filhos comuns que exerçam atividade. Eu acabei de exonerar um sujeito, meu cliente, que pagou alimentos durante 20 anos para a ex-mulher. A filha é juíza federal e o filho um CEO de uma multinacional. Eles podem ajudar. Sim. Eles podem ajudar, não. Eles vão pagar a pensão. Tem que pagar. Até porque tem a reciprocidade. Então, tem que chamar aí para a responsabilidade os filhos. Não é ele que tem que bancar. Ele não tem parentesco com o ex-cônjuge. Agora, se não tem filho, se não tem parente, se não tem de onde vir o vencimento necessário, aí sim, aí ele continua sustentando. Né? Mas o que eu estava falando mais cedo, se você concorda, é que está cada vez mais raro essa pensão eterna. Né? O que você vê é isso aí que você falou, o transitório. Tudo bem, você ficou sem estudar, né? Aliás, você ficou sem trabalhar porque foi um acordo que vocês fizeram. Vou te dar aí 1 ano de pensão. Você vai ter 1 ano que ele vai bancar aí, sei lá, um X para você, até você poder, né? Até para você poder se restaurar, né? Enfim, levantar a tua vida. Seria isso mais ou menos o que a juiz iria definir num processo normal, caso tiver. Mas nem toda ruptura de vínculo, isso aí é uma construção social errada, Marcelo, vai causar automaticamente uma pensão. Não. As pessoas acham que a gente está em 1960, porra. Não. Sabe? E existe um prazo, o Alan está perguntando aqui, existe um prazo? Em geral, esse prazo ele é variável de 1, eu já vi o STJ fixar de 1 até 5 anos. Né? Então, essa é a variável. O mínimo que eu vi foi 1 ano. O mínimo que eu vi foi 1 ano. 1 ano, 2 anos, esse tem sido padrão, tá? Depende da idade da pessoa, mas eu já o razoável, né, Marcelo? É o prazo razoável. A gente tem que entender, gente. É lógico, quando você está no problema, você vai ficar revoltado, vou pagar 1 ano de pensão, mas a gente aqui, como todos aqui são operadores do direito, grande parte que está aqui hoje na live, a gente tem que pensar conforme a lei. O Alan falou assim, 5 anos, assim, Alan,
E depende da idade. Por exemplo, houve a ruptura de uma pessoa de 45, sei lá, 50 anos. Às vezes está no meio do curso superior, Léo. No meio do curso superior, até acabar, sabe? Eu acho que é muito difícil. É muito difícil ter 5 anos. O Marcelo aqui fez uma projeção, né? Mas ia ser um caso de entre 1000, assim. O que eu vejo mais, o que eu vi, os 10 casos que eu vi, 12 casos que eu vi de pensão transitória na minha vida, que eu tive contato, foram de pensões entre 1 a 2 anos. Entre 1 e 2 anos. Foi o máximo que eu vi. Máximo. Eu não vi mais do que isso. 2 anos porque tinha uma condição especial de um curso superior. Era o término, era exatamente isso aí. Faltavam 2 anos para terminar o curso superior. E aí foi o tempo que o juiz deu para exatamente bancar a parte que era um curso superior, era faculdade particular, e caberia ajuda durante aquela questão ali. Foi o que eu vi, sabe? Fora isso, eu não vi. Alguém me perguntou aqui, Marcelo, naquele negócio de perguntas, sobre exonerar a pensão, né? Que paga a pensão por filho, que tem 24 anos e tal. Isso já é um outro problema, né? Que aí você tem um entendimento jurisprudencial da questão do estudo, né, Marcelo? Pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso, então. A maioridade no Brasil hoje ela é atingida com 18 anos. Tem gente que ainda confunde com 21, né? Que ainda fala, tem que pagar até os 21. Não. Existe uma presunção de necessidade até os 18. A partir dos 18, a necessidade há de ser comprovada, né? Então, essa é a primeira questão. Se você entra com uma ação com mais de 18 anos, você tem que provar que você precisa. Como é que eu provo que eu preciso? Está matriculado em faculdade, né? Tem N possibilidades, né? Então, aí o juiz fixa a pensão quando você é criança. Atinge 18 anos, pode exonerar? Vou deixar de pagar. Não. Não pode fazer nada de forma unilateral. Os juízes agora estão fixando já até os 24 ou até completar o curso superior, o que acontecer primeiro, né? Por que 24? Porque é uma data emprestada do Ministério da Fazenda, do Imposto de Renda. Você pode declarar um filho como dependente seu até os 24 anos. Então, pegou-se essa data emprestada. E por que 24? Porque no mundo de Alice que vivem essas pessoas, o indivíduo entra na faculdade com 18 anos e sai com 24 no curso de medicina, que é o maior curso que a gente tem, que dura 6 anos. Você gostou do mundo de Alice, né? Essa foi a origem dos 24 anos, porque seria o maior curso superior. Meus caros, o cara sai da faculdade de medicina, ele ainda tem que fazer residência. Ele não pode começar a trabalhar no dia seguinte. Ele ainda vai ter que estudar pelo menos mais 2 anos. Então, você viu pensão por mais tempo, né? Pessoa se formou com 24 anos, eu consegui há pouco tempo a seguinte história. A menina me procura com 21, já havia se formado em jornalismo. E por que jornalismo? Porque o pai era um grande diretor de uma empresa carioca de jornalismo, não vou falar mais, um cara com um cargo grande dentro da empresa, e ela fez jornalismo para agradar o pai, para tentar trazer o pai para perto dela. Não conseguiu. O sonho dela sempre foi fazer o direito. Com 21 anos, ela prestou vestibular para PUC e passou em direito. Já tinha se formado em jornalismo. O pai entrou com uma ação para exonerar. E eu falei, não tem que exonerar, não. Ela tem pelo menos até os 24 anos, ou terminar o segundo curso. Ela fez o curso de jornalismo só para agradar o pai, não foi para exercer a faculdade. E quando ela tentou desistir, o pai falou, não, se forma primeiro. Na verdade, o pai já queria que ela se formasse para caçar a pensão. E não conseguiu exonerar. Ele teve que pagar até ela concluir o curso de Direito. Eu já vi, até concluir especialização, mestrado, e já vi que eu estou falando de jurisprudência, tá? E já vi doutorado também. Eu acho uma atrocidade. Também acho. Acho que é um exagero. Mas eu já vi. Mas então, o teu filho atinge, se forma na faculdade, você pode deixar de pagar no dia seguinte? Não, você vai ter que entrar com um pedido de exoneração de alimentos. Não é uma automático. ação autônoma. As pessoas acham, esse é outro ponto, né? Acho que é automático. Não é automático. Tem que contratar um advogado
ou defensor público, né, Léo? Para Advogado também fazer. tem filho, advogado também paga Sim, tô conta. aí, tá? Pelo amor de Deus. Não posso fazer merchan, mas qualquer coisa, estamos aí. Agora, tem outra questão, Marcelo. Dentro disso aqui, que alguém perguntou aí, há a possibilidade de pagar retroativo, sabe? As pessoas também confundem muito isso, né? Desde que entrou com a obrigação de pagar alimentos surge, em que momento, Marcelão? Olha só, Ah, existe Deus. uma diferença entre dever e obrigação, né? Dever é algo que a lei determina, é algo etéreo, assim. Eu tenho o dever de pagar alimentos para, sei lá, meu pai. Mas teu pai pode cobrar os atrasados, atrasado de quê? Né? Esse dever tem que se transformar numa obrigação. E quando o dever se transforma numa obrigação? A partir do momento em que é fixado pelo juiz um valor. Então, se não tem fixação judicial, não pode ser cobrada a pensão. Ponto. Não tem como entrar hoje e cobrar o atrasado. Isso aí, pô, gente, pelo amor de Deus. Isso aí tem que estar bem na cabeça da gente. Eu não posso entrar com uma ação hoje para cobrar o atrasado, independente da idade. Ah, eu só entrei com 17 anos. Problema. Só buscou de 17, vai cobrar 17 para frente. Não interessa. É diferente de quando você tem a obrigação legal e aí surge o atraso dentro da obrigação legal. Aí você vai executar os alimentos, aí vai executar os atrasados. Aí o atrasado é dentro do que, desde o momento que o juiz fixou, sabe? Desde o momento que o juiz fixou ali. Aí é uma questão diferente, tá? Aí, o Alan falando que tá fazendo jabá, não é? Faz parte. Olha só, Ah, quando Léo. passa para os avós. Primeiro, deixa eu só falar que os alimentos eles presumem 4 elementos para se caracterizarem. São 4 elementos. Tá? O primeiro elemento é a existência de vínculo. Esse vínculo pode ser de parentesco, união estável ou casamento. Então, eu só posso pedir alimentos quando existe o vínculo. A única exceção a essa regra da existência de vínculo é aquilo que se chama de alimentos gravídicos. É a única exceção que tem. Leão de 1400, 804, né? 2008. Eu não lembro o número da lei, Ah, desculpe. é essa aí. Depois, possibilidade de quem pede. Depois, possibilidade de quem paga. Necessidade de quem pede e proporcionalidade entre a necessidade e a possibilidade. Então, são esses 4 elementos que eu tenho que ter presente para ter alimentos. Né? Por que eu falei isso? Porque numa ação de investigação de paternidade, digamos que você seja filho do Ike Batista, Léo. Né? Você só pode pedir alimentos depois que a justiça reconhecer a existência do vínculo. Então, você vai ter que entrar com a ação de investigação de paternidade. Ah, mas essa ação pode demorar muito. Lembra que essa ação tramita pelo rito ordinário. Então, o que você tem que fazer? Cumula o pedido com o pedido de alimentos. Porque aí, desde o momento em que a pessoa foi citada, ela pode ser compelida a pagar alimentos desde que se prove a existência de vínculo, da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade. Então, esse é um pulo do gato que não tem em livro nenhum, tá? Esse é um pulo do gato que não tem livro nenhum. Você não distribui a ação de investigação de paternidade sem acumular com alimentos. Que é o juiz manda pagar desde a citação. Imagina? Que lindo. Isso é uma evolução de jurisprudência, né? Antigamente só pagava depois do trânsito em julgado, depois da sentença e agora é depois da citação. Que lindo. Marcelo, deixaram um tema aí, alimentos sobre a voz, né? A gente vai deixar Alimentos esse tema. aboemos. A gente fala hoje, deixa para uma live, isso aí. Não sei, posso dar uma pincelada agora. Tá, e depois a gente faz uma live completa sobre isso. Acho que vale a pena a gente separar uma live sobre alimentos para parente, né? Enfim, não sei o nome que a gente vai fazer, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso especificamente um dia. Avós, né? Enfim, irmãos que sejam, tá? Mas pode falar um pouquinho se quiser. Tá bom, olha só. Primeiro, a pensão alimentícia, ao contrário do Código de 16, no Código de 2003, ela só pode ser fixada para ascendente, descendente e irmãos. Tio não tem mais obrigação, antigamente tinha. Então já existe essa limitação. Ascendente, descendente e irmão. Eu só saio da classe dos pais para continuar na classe dos ascendentes subindo, né,
se os pais não têm condições. Como é que eu sei que os pais têm ou não condições? Eu distribuo uma ação de alimentos contra os pais. A criança precisa de 10 mil, mas os pais só ganham 1.000. Então, o juiz vai fixar a pensão em cima dos 1.000 e esse neto vai ter que entrar com uma ação contra os 4 avós para completarem a necessidade dele. Não só os avós do pai, né? Isso é muito difícil entender também, né, cara? As pessoas na hora não entendem, né? Só quando fala para a mulher assim, ó, são os 4 avós. Não, mas os meus pais, não. Não, seus pais, sim. Que não são só os avós, pai de pai. São os 4 avós. Isso dá uma gritaria. Mas são os 4 avós, ponto. Mas e tem juiz que não deixa. Tem juiz que não deixa sem colocar os 4 avós. Tá certo. Tá certo ele. Não, e o avô pode chamar os outros, né? Tá pode certo. Falar, tudo bem, eu respondo, mas ele tem mais 2 avós do lado de lá que você não chamou. Solidário, chama todo mundo um polo para chamamento ao processo, lá no 130 no CPC. O próprio 1698 já fala isso. Chama todo mundo. Sabe? Então, é importante a gente saber que a pensão avoenga ela é complementar. Né? Ela não é de forma... Ela não é regra, né? Ela é excepcional. É exceção. Alguém aqui perguntou de pensão de mulher para homem. Eu já vi, existe, mas lembra que a gente vive numa sociedade machista. E nessa sociedade machista, dificilmente um homem vai pedir alimentos para a mulher. Estou falando a realidade, assim. Você já viu? Já vi. É comum? Muito raro. Eu vi 2 casos só. Não é comum. Não é comum. Porque ele estava, aspas, inválido. Mas existe essa possibilidade. Ele não tinha como mais trabalhar. Não tinha mais condições. E ela que tinha. Foi o caso que eu vi. Realmente é muito raro. Aí é um problema social que a gente faz parte, mas eu discutir isso aqui, a gente fica mais uma live. Marcelo, tá chegando ao final aqui, meu amigo. Te agradeço muito mais um dia. Semana que vem você vai estar... Tirar de novo para você. Obrigado. Eu deixo para você. Quando você melhorar agora, acabar isso aí, a gente vai se encontrar, tomar um café, sabe? Você tá me prometendo isso há um tempão, Léo. Mas, pô, isolamento tá bravo, Marcelão. Mas eu vou... Só me enrola. Isolamento, assim que você acabar... aquela piscina lá, mora aí, mano. Eu vou tirar uma foto de lá hoje para você. Vou te mandar no WhatsApp, tá? Tranquilo. Te agradeço muito, cara, por tudo. Pessoal, que quer o link de presença, me chame no direct, tá? Peça no direct lá. Professor, Léo, o link, eu vou mandar para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Tem que preencher até 4h30 da tarde, senão não tem como, tá? Marcelo, obrigado, amigo. Eu te adoro. Falar que eu te amo aqui ao vivo, assim, o pessoal vai comentar depois, né? As pessoas não entendem, não estão preparadas ainda por um amor entre eu e você, sabe? Mas eu também não sou preparado, Léo. Léo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta não respondida... Marcelão aí, nosso amigo Marcelo. Pode me mandar direct, que eu teria o maior prazer em pode mandar direct para o Marcelo, pode mandar direct para mim, que a gente também está aqui. Pessoal, obrigado a quem participou toda a live do ano. Vamos ter ainda lives até o final do ano aí, tá? Essa foi a última oficina, mas espero que vocês estejam com a gente sempre aqui, como um dia de família. Obrigado, gente. Um beijo, ótimo sábado. E aguardo vocês aí sempre. Marcelão, supera, meu amigo. Você é forte demais. Se cuida, tá? Abraço pra você. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Tchau.